Muito bem-vindos. Hoje vamos trazer alguns apontamentos do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, sob escrita do médium Chico Xavier. O capítulo 13 é o capítulo com o título de Reencarnação. Tá? E ele traz, digamos assim, três personagens aí principais. Os dois que nos acompanham no livro inteiro, né, que é Alexandre, o mentor de André Luiz nesse livro, o próprio André Luiz, e Segismundo, que é o indivíduo que aqui busca a bênção, como ele trata aqui, da reencarnação. Basicamente, o capítulo ele começa com as tratativas e André pedindo para participar delas, desse processo de reencarnação, desse indivíduo que tinha uma ligação com Alexandre e busca reencarnar, sendo filho posterior de um casal. A questão aqui, que nunca é tão fácil, né, é que o casal, em outra encarnação, teve diversas desavenças com esse indivíduo, com o Segismundo. Desavenças sérias. E essa aproximação, ela é realizada de forma não tão simples. Então, Alexandre comenta que é necessário que haja uma aproximação de Segismundo ao casal e que o casal aceite a missão de trazê-lo ao mundo como tinha sido combinado antes deles reencarnarem. Porém, apesar de não lembrar dessa desavença, dessa dificuldade que eles tiveram, Adelino, que é o futuro pai de Segismundo, ele sente essa desavença. E sente isso de que forma? Através de um sentimento de medo, de receio, de pavor, de querendo se manter o mais distante possível de Segismundo, que muitas vezes tenta se aproximar dele através do sonho, e ele dá todos os jeitos, todas as maneiras que ele consegue de se afastar dessa missão, digamos assim. E graças a esse sentimento, a essa emoção que ele sentia, que Adelino sentia, ele envenenava, isso é comentado no capítulo mesmo, envenenava as suas células, evitando e dificultando qualquer tipo de processo de inseminação, né? Processo de criação ali, através do sexo. Então, a primeira parte é Alexandre auxiliando, conversando tanto com Sigismundo para que ele recupere a sua moral, recupere a sua motivação, como fazendo Adelino enxergar Sigismundo como um ser que precisa de auxílio, por mais que ele não lembre do que tiveram, da relação deles no passado. Enxergar Sigismundo como alguém que precisa de auxílio, por mais que ele sinta medo, sinta pavor, sinta uma espécie de uma desconfiança que ele não sabe de onde vem. E, enfim, esse processo vai acontecendo devagar até que ele se dá com sucesso, em que Adelino aceita aquele ser que precisa de auxílio, que é Segismundo. E aí Alexandre faz menção à questão do sexo. E eu acho interessante trazer aqui na íntegra o que ele fala sobre o assunto, por ser um assunto tão em voga e tão, talvez, diminuído e animalizado hoje em dia. Então ele comenta assim:
O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Trata-se de um domínio de semibrutos, no qual muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Eu entendo aqui, fazer uma breve observação, que quando o sexo está acontecendo em locais, em ambientes mais grosseiros, as possibilidades de auxílio são muito mais complicadas e o tratamento é menos individualizado. E Alexandre continua que ele se refere aqui aos objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Então é interessante aqui porque uma das coisas que ele comenta no capítulo é que Adelino envenenava as suas células, que a gente comentou há pouco. Então, sem o amor, era muito mais difícil que aquela ligação acontecesse. Que o processo ali da reencarnação, que o processo de criação desse sequência. É uma forma que a gente vê aí de somatização, que hoje está bastante mais divulgada, que no entanto na época era muito mais difícil, era uma coisa talvez inovadora. E quando eu falo de somatização é que nossa mente influencia fortemente o nosso corpo. É necessário deslocar a concepção do sexo, ele continua, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Quando se chega a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser, enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Harmonizando-nos com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres.
Quando ele fala aqui de união de qualidades, ele até especifica depois que existe entre os astros, né, que é chamado, por exemplo, de magnetismo planetário, de atração, entre as almas, que é chamado de amor, entre os elementos químicos, conhecido por afinidade. Então, você não pode reduzir isso apenas a um tipo de manifestação. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. E ele continua mais um pouco, falando e termina, vou terminar aqui a citação, senão ela fica muito longa, que é lamentável que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenham menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para vórtice de prazeres inferiores. Eles conduzem essas forças criadoras da natureza para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas. Então, é interessante a gente ver aqui o quanto a gente pode evoluir nesse sentido. Ao contrário do que muitas correntes de pensamento e culturais às vezes nos levam a crer, nos levam a agir. A continuação aqui, que ele traz no capítulo, é que aos poucos os espíritos vão se libertando da necessidade do sexo físico, passando trocas mais sutis, né, nos relacionamentos, nas relações. Ele comenta também que existe a reencarnação inconsciente. Então ela é algo que acontece. Ele também comenta sobre a importância de a gente manter uma vibração adequada dentro do nosso lar. Porque a lei de sintonia vigora também aqui, onde a gente vive. Se você mantém uma vibração negativa, você vai atrair seres negativos. A vibração que você emitir, os sentimentos, o hábito que você tem no seu lar vai atrair seres também desencarnados daquela mesma qualidade. E aí o capítulo vai se desenrolando, mostrando como vai acontecendo aquela reencarnação. Primeiro, se observa a diminuição do tamanho do perispírito, que é um corpo nosso, só que mais plástico. E que esse processo de reencarnação é muito semelhante ao processo de desencarnação. Mais alguns pontos que ele comenta nesse capítulo, é até um ponto interessante sobre o livre-arbítrio, né, que ele fala em um momento específico que a hereditariedade e o ambiente exercem força sobre o indivíduo, mas sempre haverá uma liberdade íntima de ação em como reagir àquilo que a vida nos coloca. Também é comentado que há mais cuidado com os indivíduos até os 7 anos, mais ou menos, né? Não que seja uma regra. Ele comenta aqui um argumento de que o sangue passa, a partir dessa idade, a ser produzido de forma autossuficiente. Também nós temos um mapa da nossa encarnação, digamos, da nossa missão de vida. Existe isso, nós planejamos lá como é que vai ser a nossa vida. E o conhecimento desses objetivos depende do quanto a gente estava preparado para conhecê-los antes de vir. Agora é mais difícil, né? A gente não, por mais que a gente tenha sabido, talvez a gente não lembre. Só que às vezes ele não é tão elaborado, né? Eu já vi também algumas questões sobre isso, outros livros, outros comentários, e que às vezes são apenas os pontos principais, e o restante você vai construindo conforme as suas escolhas, conforme a forma que você interage com o ambiente e com as outras pessoas nessa sua vida. E para finalizar aqui também comentar que há uma similaridade, né, natural entre o embrião e o desenvolvimento do ser humano, do feto, com esse mesmo desenvolvimento
em vários animais. Isso é natural, porque a encarnação, a reencarnação nada mais é do que você retomar todas as experiências que você já obteve em um espaço de tempo menor. E essa experiência evolutiva, digamos assim, da parte física, é realizada enquanto você está ainda na barriga da sua mãe. Por isso que é tão similar. O feto de um ser humano, de um peixe, de um mamífero. E a partir de certo momento é que passam a ter diferenças mais fortes, que é quando o espírito, né, com auxílio desses construtores, desses benfeitores espirituais, passam a ter transformações mais específicas. Espero que tenha ficado, de certa forma, interessante, que esses pontos possam ser refletidos por você que está ouvindo. E até o próximo encontro aí do capítulo 14.